Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o Bichos Tagarelas desta sexta-feira está fantástico. Faremos uma homenagem a Somos Todos Joca. Joca foi aquele Golden Retriever que morreu, por negligência da aviação aérea Gol. O Brasil volta à lista de países mais atrativos para investimentos. Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, reajusta o valor de diárias para viagens em 66,62%, lembrando que o salário mínimo de 2025 vai para R$ 1.503. Especialistas sugerem inserção da beterraba na alimentação dos pets para a melhora intestinal. Esse é o destaque do nosso Ricardo Weg em vídeo. A Rádio ONU, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, o nosso querido Carlos Kaminski, o comentário do franco-brasileiro Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e a nossa querida Leila Rosa, musicoterapeuta. Esperamos sempre o seu comentário na sexta-feira, então sextou para todos com esse comentário maravilhoso da Leila Rosa, a nossa musicoterapeuta. Bem, vamos começar a trabalhar. E o Bichos Tagarelas não poderia deixar de homenagear o cão Joca, que foi sepultado na quarta-feira em São Paulo. O pet morreu após um erro no transporte aéreo da Gol. A família e amigos se despediram na quarta-feira do Golden Retriever, que embarcou na segunda com destino a Sinop, Mato Grosso, mas acabou indo para Fortaleza por um erro da empresa. O trajeto, que seria de até 2h30, durou 8 horas e, segundo a Gol, o animal morreu ao desembarcar em São Paulo. Então, a nossa solidariedade ao tutor. E para essas pessoas que não entendem o que representa, e eu tenho um Golden Retriever que se chama Pudim, que está aqui no meu lado, eles não entendem que um cachorro, para as pessoas que não têm filho, principalmente, é um filho. Então, a Gol, quando friamente é capaz de dar uma indenização de R$2.000, R$3.000, não existe para um tutor, para um pai, que nós tutores somos, uma indenização para essa crueldade que ocorreu com a Gol. Então, não poderíamos deixar passar, até pelo nome do nosso programa, Bichos Tagarelas, e o Joca era um cachorro lindo e maravilhoso, um Golden Retriever, e eu quero saber, vamos dizer, o que a ANAC, que eu chamo ANAC, vai punir a empresa aérea. Não vai punir, a empresa foi notificada pela ANAC, vai dizer que foi um erro operacional e sempre vai ficar por isso, porque a Gol tem excelentes advogados e nós, aqui na ponta, não temos como gastar em advogados. Quem de vocês já não se incomodou com uma companhia aérea? Eu já me incomodei diversas vezes. E queria lembrar vocês que eu moro aqui em Brasília. Então, nas minhas férias de janeiro, eu sempre levo a minha Golden de carro. E o Golden, ele bebe muita água. E eu acho que ele acabou morrendo ali de sede ou algo referente a isso. Então, lamentável a gente
a nossa solidariedade ao seu tutor, o engenheiro João Fantasini, né, tutor do Golder. Então, Joca, nós estamos com você e temos certeza que você foi um exemplo agora para as companhias aéreas, pelo menos tentarem mudar. Quando se fala assim, vocês fizeram, a imprensa fez muita estardalhaço para isso. Nós fizemos sim, e eu acho que isso foi muito importante. Eu queria lembrar para vocês que os próprios voos da FAB era proibido levar animais. Então, quando ocorreu aquela primeira... os brasileiros, na época da pandemia, que vieram da China, foi ali o primeiro momento que se liberou o cachorro voltar, né, dos países, vamos dizer, no caso da China, depois no caso do Oriente Médio, no caso da Venezuela, a FAB começou a levar, né, os pets. E isso aí, a FAB mudou o conceito dela em relação à pressão que ela teve da população. Então, o que a gente espera aqui do Bichos Tagarelas? Que essas companhias aéreas que nos tratam mal e tratam mal nossos pets, que eles modifiquem, né? Teve que se sacrificar o Joca para que essas companhias aéreas modifiquem a sua relação entre cliente e isso é extremamente importante. Então, a nossa solidariedade ao Joca. E o Brasil voltou para o ranking dos 25 países mais confiáveis para receber investimento direto. Depois de ficar de fora no ano passado, o país aparece na 19ª posição na lista de 2024 divulgada pela consultoria Kearney. Em 2022, a última vez que apareceu no ranking, o Brasil ocupava a 22ª posição. Em 2012 e 2013, o país chegou ao 3º lugar. O índice de confiança para investimento estrangeiro direto é liderado há 12 anos pelos Estados Unidos, seguido por Canadá e China. Entre os emergentes, o Brasil aparece em 5º lugar, atrás da Índia, que é hoje a nova China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e a China. Então, o ranking é primeiro Estados Unidos, segundo Canadá, terceiro China, quarto Reino Unido, quinto Alemanha, sexto França, sétimo Japão, oitavo Emirados Árabes e nós, então, o Brasil na 19ª posição. O levantamento também mede o otimismo dos investidores. 88% dos executivos consultados afirmaram que planejam aumentar seus investimentos diretos no exterior nos próximos 3 anos, 6% mais do que em 2023. Então, estamos bem na foto e isso é importante para o nosso país. Enquanto o salário mínimo no Brasil em 2025 irá para R$ 1.502, os nossos queridos e amáveis parlamentares terão um reajuste nas diárias no Brasil de 60,62%. O índice aplicado foi o IPCA. O presidente da Câmara vai passar a receber de R$ 611 para R$ 981 a diária. Os parlamentares de R$ 524 para R$ 842 e os demais servidores de R$ 489 a R$ 702. Na América Latina, continua a mesma diária de 196 a 428 dólares. Ocorre
que os nossos queridos e amáveis parlamentares, geralmente, quando eles viajam, eles recebem um convite, ou seja, o seu hotel já está pago. E daí, esse dinheiro que eles recebem de diárias acabam para a compra de lembrancinhas para suas famílias. Olá, bichos tagarelas! Uma informação bem interessante que eu recebi aqui sobre animais. Veio lá da Comunicação Quantia, pessoal de Curitiba, ali no Paraná, que enviou. Olhem só que interessante, né? A gente que gosta muito de pet, seja cachorro, gato, enfim, mas vamos falar aqui principalmente de cachorros. Eles estão sugerindo para incluir a beterraba na nutrição dos pets. O fato é que o estudo foi feito aí pela Quantia Brasil, né? Tem a supervisora lá que é a Georgia Almeida, especialista em nutrição animal. Ela ressaltou alguns pontos aí que fazem com que a beterraba seja fundamental e muito importante para os pets. Isso me chamou a atenção porque um dos pets que eu tenho já está com a minha família já há muitos anos, a Nina Maria, uma cachorrinha sem raça, totalmente de rua, assim, que a gente pegou lá em Brasília. Nossa, é uma história muito triste. A mãe dela morreu atropelada, o pai sumiu, enfim, ela já está com a gente já há quase 15 anos. Mas enfim, ela tem problemas intestinais. E olhem só o que a Georgia Almeida falou sobre essa questão da beterraba na alimentação dos pets. Ela diz o seguinte, que a ração que tenha em sua composição a polpa de beterraba reduz de maneira significativa a suscetibilidade de doenças, infecções, inflamações e desconforto no intestino do animal. Diz aí a Georgia Almeida, só para relembrar aqui, ela é supervisora de especialidades da Quantia Brasil, né, uma fabricante aí desse tipo de produto. E ela ressalta ainda que o nutriente atua como uma importante fonte de energia aos animais de estimação, graças ao fato dela ser degradada em ácidos graxos de cadeia curta. Bom, tá aí uma informação técnica, né? Ela diz o seguinte: a inclusão do nutriente tem sido cada vez mais comum na composição de rações direcionadas a pets como cães e gatos, principalmente nas fases iniciais, né? Os filhotinhos queridos, e também para os pets mais velhos, né? Os seniors, que é o caso da nossa lá de casa. E ela destaca que a eficácia aí dos efeitos positivos da polpa de beterraba, né, na ração dos animais está relacionada ao balanceamento geral da ração, e que aí isso é interessante, né, a medida, né, o que torna o remédio veneno e que torna remédio, né, então que é justamente a dose. Então ela chama atenção aqui para os fabricantes de ração que atendam a essa proporção, né? Quanto se coloca, agora não vamos passar a dar só beterraba para os pets, né? Ela diz o seguinte: a inclusão recomendada desse aditivo nutricional em rações de cães e gatos é de aproximadamente 10% por tonelada produzida de ração. Porém, para uma ração com boa digestibilidade é necessário muito mais do que somente a polpa de beterraba. Aí ela diz que os macroingredientes precisam ser de boa qualidade, obviamente. A inclusão de prebióticos e absorventes também são importantes quando se pensa em saúde intestinal. É isso aí, né? Boa notícia aí para os nossos pets. Muito obrigado aí à Comunicação Quantia, lá o nosso colega jornalista Hamilton Z, ele que faz aí o relacionamento com a imprensa. Valeu! E chegou a hora da nossa parceira Rádio ONU com seu destaque. Negociadores de todo o mundo estão reunidos no Canadá para a quarta e penúltima sessão de negociação de um tratado internacional vinculante pelo fim da poluição plástica. A diretora executiva da organização brasileira ACT Promoção da Saúde, Paula Jones, acompanha de perto as negociações. Ela conversou com a ONU News de Ottawa e destacou a preocupação com a ausência de regras claras sobre conflito de interesse nas negociações.
O número de participantes da indústria cresceu quase 40% em relação à última rodada de negociação da indústria, representando a indústria, né, maior do que o número de cientistas que estão aqui presentes. Falta muita transparência também, né? Então, assim, a indústria está aqui presente com outdoors, dizendo que o último que colocaram na rua hoje, dizendo que o plástico é o herói da Covid, né? O que é uma coisa que eu diria até ofensiva com os profissionais de saúde que morreram, né, na linha de frente aí, lidando com a pandemia. E você tem umas imagens muito apelativas, colocando ali a imagem de uma pessoa com, né, um respirador, dizendo, olha, esse plástico salva vidas. E a gente tem a resposta aí também da sociedade civil, né, de todos os plásticos, né, quantas vidas eles estão ceifando, quanto que ele está contaminando a comida que a gente come, o ar que a gente respira, rios, né, mares. A especialista afirmou que os plásticos estão contaminando desde o topo da montanha mais alta do mundo até o ponto mais fundo do oceano. Para ela, a presença da indústria em torno das negociações representa um grande risco de que o acordo não avance em metas claras para a redução da produção de plásticos e tenha como foco apenas a gestão do lixo gerado. Paula Jones defendeu medidas regulatórias como o fim dos subsídios para a produção de plásticos, incluindo a construção de novas fábricas e tributação dos produtos de consumo. Segundo ela, políticas de gerenciamento da poluição não são suficientes, pois a produção dobrou de volume. A diretora do ACT afirmou que de todo o plástico que existe hoje no mundo, menos de 10% é reciclado. Além disso, uma quantidade muito grande deles nem sequer é reciclável. Ela alertou também para os riscos à saúde da contaminação por plásticos. A questão do plástico, além de ser uma questão ambiental e que atinge especialmente, né, comunidades vulnerabilizadas, as ilhas no Pacífico que estão inundadas de plástico, né? Você tem toda a questão dos microplásticos e dos nanoplásticos, que eles têm um forte impacto na saúde. Você tem vários disruptores endócrinos, todos os químicos que são utilizados ou que advêm, né, da produção. Então você tem isso, assim, já foi encontrado, né, tem sido encontrado, né, nas últimas pesquisas científicas na placenta, no sangue humano, ou seja, todos nós estamos contaminados com microplásticos e nanoplásticos. Então, obviamente, do ponto de vista da saúde, é ideal que a gente consiga lidar com isso. A especialista citou como exemplos de microplásticos com um nível enorme de contaminação as bitucas de cigarro e os alimentos ultraprocessados. Ela disse esperar que as negociações em Ottawa contribuam para que esses plásticos problemáticos que estão adoecendo as pessoas sejam banidos. Para a diretora executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Inger Anderson, que discursou na abertura do evento, existe uma convergência na eliminação dos usos problemáticos e evitáveis e um consenso crescente de que o uso único e de curta duração pode desaparecer. Após a rodada em Ottawa, o Comitê Intergovernamental de Negociação do Tratado Internacional sobre a Poluição Plástica se reunirá em Busan, na República da Coreia, a partir de 25 de novembro deste ano. Esta será a etapa final da negociação, que deverá ser seguida por uma conferência diplomática onde os chefes de Estado assinarão o acordo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. E vamos aos destaques na mídia internacional. New York Times, Antony Blinken encontra Xi Jinping com questões difíceis na agenda. Então, o encontro sempre dos americanos com a China sempre vai ser um encontro difícil. Washington Post, próxima guerra da Ásia pode ser desencadeada por um navio de guerra enferrujado. Wall Street Journal, ByteDance diz que não venderá TikTok nos Estados Unidos. Clarim, governo avança com pacote fiscal. Eu, espectador do Peru, SEP rebaixa a classificação de crédito do Peru por causa da incerteza política. Está uma confusão política com muitas greves lá no Peru. O País da Espanha, PSOE e aliados apoiam Sánchez e se mobilizam para salvar o governo. Ali
anunciaram e dizem que agora é uma fake news que a esposa do Sanches teria praticado atos de corrupção. Então está uma confusão lá, e o que alegam que foi através de uma fake news e a nossa famosa inteligência artificial. Financial Times: proibição de acordos de não concorrência provoca choques em Wall Street. E a guerra Israel-Hamas: Khalil Aya, um dos integrantes políticos do Hamas, disse que o grupo está disposto a suspender o conflito por 5 anos ou mais, caso Israel concorde com a criação do Estado palestino independente. Também afirmou que os extremistas aceitariam se desarmar. Interessante. E dezenas de manifestantes pró-Palestina foram presos ontem em diversas universidades americanas. E o governo norte-americano publicou ontem uma carta conjunta assinada por 18 países, incluindo o Brasil, que pede a libertação dos reféns detidos pelo Hamas. E chegou a hora da sua agenda em Brasília e no Brasil, com as notinhas das araras. O presidente Lula visita a fábrica da Embraer e anuncia a entrega de novas aeronaves para a Azul. Azul que está comprando a Gol. Você imagina se a prestação de serviços hoje é ruim das companhias aéreas, se ficarmos apenas com duas, TAM e Azul Gol, que vão se fundir, que talvez se fundam, nós estamos roubados. Ex-presidente Jair Bolsonaro participa de atos em apoio a pré-candidatos do PL em Aracaju. A prévia da inflação: sai o índice de abril. Conta de luz: ANEEL divulga a bandeira tarifária de maio, aí que a gente fica sabendo se a nossa conta de luz vai aumentar ou não. E falando em desoneração da folha, o ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu um pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu a desoneração da folha para 17 setores da economia. Desoneração é praticamente a isenção de pagamentos de impostos que foi aprovado pelos nossos queridos e amáveis parlamentares, e gera um rombo enorme para o governo. E quando o governo tem um rombo, quem paga a conta? Os mais fracos. E também aqui suspende também a desoneração para municípios até 156 mil habitantes. A decisão está sendo analisada em plenário virtual. A sessão abriu à meia-noite de hoje e vai até 6 de maio. Se validada, terá efeito até que o STF julgue o mérito da ação. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ficou indignado, disse que o governo erra ao judicializar o tema e impor suas próprias razões. Porque foi mais uma grande vitória do governo no STF, resta saber, né, se o Congresso articulará alguma reação prática. Deputados e senadores já trataram do tema mais de uma vez e decidiram, obviamente, por pressão desses grupos e da Rede Globo, para manter o mecanismo. Quando Lula tentou revogar a desoneração em dezembro de 2023, houve revolta e muito lobby para derrubar a MP. E os famosos dividendos extraordinários da Petrobras, a estatal aprovou a distribuição de quase 22 bilhões em proventos extraordinários, equivale a metade dos 43 bilhões que poderiam ser repassados. Os outros 50 ficarão numa conta chamada Reserva Estatutária para Pagamento Futuro. O governo terá sua fatia desses
dividendos extraordinários da Petrobras será de 6 bilhões de reais. Os governistas conseguiram manter também na Petrobras a maioria, 6 das 11 cadeiras do Conselho de Administração em eleição realizada ontem. E a reforma tributária, o secretário Bernardo Api explicou as regras do primeiro projeto de lei entregue para regulamentar a reforma, disse que a alíquota média do IVA, o imposto sobre o valor adicionado, será de 26,5% e é formada por uma taxa federal, a CBS, de 8,8% e outra para estados e municípios, o IBS, de 17,7%. A carne e o sal ficaram fora da isenção, terão alíquota de 27,1%. Compras do exterior até $50, a PIA afirmou que qualquer remessa internacional passará a ser taxada conforme o novo modelo e também os estados terão autonomia de cobrança. É importante colocar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ser imprescindível que Lula se envolva mais na articulação política. O Arthur Lira já está naquele momento que o café dele é um café morno, não está frio ainda, mas Arthur Lira termina o seu mandato em fevereiro do ano que vem e ele quer colocar um sucessor da sua linha, que seja ele que está colocando para, obviamente, manter o seu poder. Mas está uma briga ali, briga de bugio, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul. E a indústria automotiva anunciou, então, investimentos de 130 bilhões de reais. E a Procuradoria-Geral da República foi contra o recurso, se manifestou contra a ação apresentada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que contesta a decisão do TSE que o tornou inelegível por 8 anos. Não é? E outra coisa importante, olhem só isso, os brasileiros investiram 465 milhões em Portugal para obter vistos de residência no ano passado. É muito dinheiro, é o que mostram os dados mais recentes do governo português. Em março de 2023, o país passou a exigir aplicações de estrangeiros em vez da compra de imóveis. Desde então, o mercado financeiro lusitano esquentou, atraindo cerca de 5 bilhões e 500 milhões de reais. Somente no fim do ano passado, os brasileiros só perderam para os chineses em investimentos 2 bilhões de reais, os chineses alavancando ali a sua cidadania portuguesa, que significa a cidadania da União Europeia. E como é bom ouvir o comentário de Carlos Kaminski, diretamente de Nova York. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, Renato Rossi, olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E o site Bloomberg trouxe uma informação sobre um homem polonês preso por supostamente ajudar com uma conspiração para matar Zelensky. A Polônia prendeu um homem por suspeita de ajudar com uma conspiração russa para assassinar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse a promotoria nesta quinta-feira. O cidadão polonês, identificado como Paweł K., foi acusado de declarar sua prontidão para ajudar a inteligência militar russa a coletar informações sobre a segurança do aeroporto de Jasionka, o principal ponto de partida e parada para funcionários do governo da Ucrânia. O suspeito
enfrentará 8 anos de prisão se for condenado sobre as leis de espionagem polonesas. A investigação foi realizada em estreita coordenação entre as autoridades polonesas e ucranianas, e as principais evidências do caso foram obtidas do lado ucraniano, de acordo com um comunicado. As autoridades alemãs disseram que na quinta-feira que prenderam 2 homens suspeitos de espionagem para a Rússia e de ser membros de um grupo terrorista que planejava atos de sabotagem, um caso que o ministro do Interior chamou de particularmente sério. Zelensky tem usado frequentemente o aeroporto de Jasionka em viagens internacionais, pois procura reunir apoio para seu país mais de 2 anos após a invasão em grande escala da Rússia. Localizado a 100 quilômetros de uma passagem de fronteira com a Ucrânia, em Medica, o aeroporto também serviu como o principal centro de ajuda militar ocidental para a Ucrânia. O presidente ucraniano disse em uma entrevista ao jornal Sun, em novembro do ano passado, que seus serviços de inteligência frustraram pelo menos 5 ou 6 conspirações para matá-lo. Não é novidade que, para Vladimir Putin, o número 1 da lista para ser assassinado é Volodymyr Zelensky, mas os serviços de inteligência da Ucrânia e de outros países têm frustrado os planos da Rússia de tentar matar o chefe de Estado da Ucrânia. Essa informação, um forte abraço a todos. E Renato Rossi traz uma série de novidades no seu comentário que começa agora. Alô, amigos de Bichos Tagarelas, é sempre um prazer encontrar vocês. Eu estou gravando esse comentário aqui na quinta-feira à noite, bem tardezinho já. Vou incomodar os editores lá do Bichos Tagarelas, mas é pelo meu cansaço mesmo, né? Porque de quarta-feira até agora, quinta-feira à noite, eu sinceramente eu não parei, porque quarta-feira foi um dia intensíssimo em São Paulo. Fomos para Campinas, eu voei de Porto Alegre a Campinas, jornalistas todos se encontraram em Campinas, convidados, grande parte também veio da cidade de São Paulo, e de Campinas nós rumamos então na quarta-feira pela manhã, eu cheguei em São Paulo na terça-feira à noite, e rumamos quarta-feira pela manhã, eram 7 horas da manhã, nós já estávamos numa van indo para Tuiuti, cidade de Tuiuti, o município de Tuiuti, interior de São Paulo, mais ou menos a 60 quilômetros da cidade de Campinas, onde no Aras Tuiuti, que na verdade é um complexo de pistas de testes, de propriedade do grupo TOCO, que tem à frente o jornalista Kaká Closet, que durante muitos anos foi foi editor e jornalista da revista Quatro Rodas, aqui de São Paulo, da editora Abril. E nós estávamos lá, chegamos mais ou menos 8h30, mais ou menos 8h30 da manhã, chegamos lá no Aras Tuiuti, dia de sol, calor, porque a BYD apresentaria um pouco mais tarde, né, no complexo de testes, ao seu TAN, o SUV que agora chega à sua segunda geração em pouquíssimo tempo. Aliás, os chineses mudam rapidamente as suas linhas de veículos também, conforme a aceitação ou não aceitação desses veículos nos mercados mundiais. O TAN passou por uma leve reestilização, e isso aconteceu num período de menos de 3 anos dele ter sido lançado no mercado chinês. Já passou por uma leve reestilização e também ganhou um pouco mais de potência. Aliás, potência é o que não falta, esse SUV, que tem mais de 5 metros de comprimento.
ele tem motores elétricos, são 3 motores elétricos, e que geram 517 HPs de potência, equivalente a 517 HPs. É uma potência realmente muito grande e que dá a este SUV uma capacidade de fazer de 0 a 100 em 4,9 segundos. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui para dizer que os chineses eles estão gerando para as montadoras ocidentais um desafio que eles, como eles dominam a eletrificação, o carro elétrico, de cabo a rabo, quer dizer, sabem tudo de carro elétrico, eles investiram trilhões para estudar e analisar a eletricidade do automóvel, desde o momento que eles viram que com o carro a combustão a China não iria a lugar nenhum. Aqueles carros a combustão dos chineses lançados ainda no final dos anos 90, na virada do milênio, eram carros realmente de uma qualidade muito precária, de um design sem identidade, e eles acabaram fracassando no mercado mundial com carros a combustão, tiveram que se reinventar com carros elétricos. E foi somente nos últimos aí, eu diria, 5 anos, 6 anos, que a China começou realmente a ser notada no mundo como uma grande produtora de carros elétricos. Claro que a dificuldade de aceitação inicialmente foi muito grande, né? Mas foi o carro elétrico que abriu caminhos em países desenvolvidos para a China. Porque nesses anos, aí nos últimos 14 anos, depois do fracasso do carro a combustão, a China se dedicou de corpo e alma à produção de pesquisa e desenvolvimento de carros elétricos. Eles gastaram trilhões aí nesse caminho e aí virou uma questão de Estado porque o Estado chinês não queria mais nenhum fracasso, né? Os chineses tinham que se afirmar no mundo tecnologicamente e resolveram, se não deu certo com o carro a combustão, eles tiveram a segunda chance do carro elétrico e aproveitaram com unhas e dentes essa chance. Realmente é surpreendente o que eles evoluíram aí em menos de 2 décadas na produção e distribuição mundial de carros elétricos, estão fazendo sucesso realmente nos mercados primeiro-mundistas. A venda de carros elétricos da China sobe cada vez mais no mercado europeu, sobe cada vez mais no mercado norte-americano. O Brasil também, a venda dos elétricos chineses está surpreendendo, mas os chineses, espertíssimos que são, eles estão usando a eletrificação de diversas formas. A própria BYD, que se intitula uma montadora verde, uma montadora de veículos alternativos ao petróleo, ela não está tão distante do petróleo assim, não. É mais marketing do que realidade, porque ela está atuando principalmente em mercados terceiro-mundistas com carros híbridos. É isso que ela produzirá no Brasil já a partir agora do primeiro semestre de 2025, quando começam a sair da linha de montagem os primeiros protótipos de carros fabricados aqui no Brasil, para acertos de qualidade, acertos, enfim, das linhas de produção. Por enquanto, eles ainda estão numa fase final de montagem da unidade industrial lá em Camaçari, que era da Ford, e que eles compraram, não da Ford, compraram do governo da Bahia, que recebeu essa fábrica de volta da Ford, porque a Ford estava aí devendo para o governo da Bahia alguns bilhões em subsídios fiscais que não foram empregados na fábrica, já que a Ford saiu abruptamente do Brasil em 2021. Mas a BYD vai utilizar aqui no Brasil mais a produção de carros híbridos do que carros elétricos. Tudo isso que eu estou falando para você não é porque eu sou vidente, é porque eu estava conversando com pessoas da diretoria da BYD e assisti também a conferência de imprensa que teve 2 responsáveis pelo marketing da montadora chinesa no Brasil. Eles vão trabalhar inicialmente com produtos híbridos, provavelmente eles vão tornar um dos híbridos, dos SUVs que eles têm de tamanho médio, o Song, num produto fabricado no Brasil, com um híbrido com motor a combustão, mas movido a etanol, e motores elétricos, 1 ou 2 motores elétricos. Os chineses têm uma facilidade imensa de se modificar seus caminhos assim, rapidamente, sem grande planejamento prévio. Quem me disse isso foi um executivo da BYD, de origem japonesa,
preferiu manter a sua identidade e me dar informações em off, né? Eu não posso falar o nome dele aqui, mas ele falou que ele, como de origem japonesa, se surpreendia porque ele trabalhou na Toyota com a metodologia dos japoneses, que era de uma meticulosidade total. Os japoneses não davam um passo sem planejar tudo, sem colocar planos extremamente detalhados de onde eles estavam e onde eles queriam chegar. Ele falou que ele ficou completamente assustado ao assumir o marketing da BID, porque viu que os chineses improvisavam muito, mudavam de postura num projeto que podia mudar várias vezes com o carro pronto. Se eles tivessem que mudar aquele carro completamente ou desativar a produção daquele modelo que não estava dando certo e colocar um modelo mais competitivo, eles fazem isso sem grandes discussões. Eles têm uma enorme flexibilidade, são muito não impulsivos, mas são decididos nas suas ações de não fazer grandes consultas para mudarem de posição. O que, aliás, há uma diferença aí. Nós estamos falando do Japão, que é um país completamente democrático, quem tem total liberdade de imprensa, tem partidos políticos organizados que vão do espectro da extrema esquerda à direita mais aguerrida, e tem a China, que é comunista, e que os destinos dos chineses estão na mão aí de 200 dirigentes do Partido Comunista, mais ou menos, que traçam todas as planificações para um país de 1 bilhão e 400 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, né? 1 bilhão, aliás, e 400 milhões, não 2 bilhões, aí já seria um exagero. É tanta gente que a gente se confunde. 1 bilhão já é muita gente. Até mesmo, atualmente a China está com a mesma população da Índia, mas não dá para comparar. O desenvolvimento da China, sem dúvida, é muito mais homogêneo que o desenvolvimento da Índia. E também diferenças políticas fundamentais. A Índia é uma democracia com todas as dificuldades que estão sendo impostas pelo Narendra Modi, que é um primeiro-ministro totalmente fanático religioso, hinduísta, que está inclusive perseguindo religiões que não sejam hinduístas, causando grandes atritos lá na Índia. Mas a Índia vem crescendo a uma média de 7% por ano no seu produto interno bruto. Quanto à China, ela tem um sistema ainda ideologicamente marxista-leninista, comunista. Então o dirigismo na China econômica, em todos os setores da economia ou cultural, ele é absolutamente total. Aliás, cada vez que eu vejo aquelas danças e cantos da China, aqueles espetáculos grandiosos de balé, me lembra muito do realismo socialista, né? Daquela coisa muito xarope que tinha da Rússia, dos países da União, dos satélites da União Soviética, né? Que faziam aqueles espetáculos artísticos que eram tremendamente xaroposos, né? Com danças suntuosas, orquestras suntuosas, que fazia parte de toda uma ideologia não contestatória, evidentemente, ao regime comunista, né? Então era tudo muito edulcorado, muito açucarado, muito cheio de frescura. E a China continua com esse tipo de arte. A arte também na China não pode ser tudo, menos contestatória ao regime. O último cara que contestou, aquele poeta famoso, que agora eu não sei o nome é chinês, difícil, o cara tomou aí uns 30 anos de cadeia e depois foi libertado por pressão internacional. Parece que nem está mais na China. Inventou de criticar o governo da China. Mas as decisões são extremamente rápidas. É por isso que a BYD, essa montadora que você está vendo, ela tem uma rapidez enorme. Ela lança carros com muita facilidade, muda modelos, já mudou dezenas de modelos. Ela vai de acordo com a demanda dos mercados mundiais. O carro está vendendo mais, então vamos produzir mais esse aí, vamos lançar um carro parecido com esse sucesso. Se eles veem também qual é a tendência do mercado ocidental para fabricar carros em cima dessa tendência, a tendência agora está. Eles não são inovadores, os chineses, absolutamente, enquanto produtores de indústria automobilística. Enquanto na indústria automobilística, eles são inovadores à medida que eles também aproveitaram a eletrificação, que não é deles. Vamos lembrar que a eletrificação no automóvel vem da Toyota,
que colocou o primeiro carro híbrido em 1997. E os chineses, eles adoram a tecnologia dos japoneses. A Toyota era idolatrada na China, ainda é, pelo seu poder tecnológico e também pela qualidade de seus produtos. Então, o que está acontecendo agora é que os chineses estão aí nessa onda elétrica que é irrefreável e todo momento eles estão convidando a imprensa para testar carros, para novos lançamentos, convidam a imprensa para ir à China também, conhecer as instalações da BYD lá em Shenzhen, que é uma cidade totalmente industrial e da indústria automobilística. Então, esta é a velocidade tremenda que os chineses estão imprimindo ao mercado automobilístico mundial. Bom, aí teria pano para manga, né, amigos, para vários podcasts, porque a China também está com uma certa crise de comercialização, produziu demais, os carros acabaram excedendo, a produção excedeu o consumo, eles estão com milhões de carros para serem exportados para o mundo, e como o mundo depende da China, como é o caso da Europa, eles estão afrouxando as rédeas, afrouxando as questões das barreiras comerciais e deixando as montadoras chinesas penetrarem o mercado europeu com seus carros importados com uma facilidade muito grande. E claro que há trocas comerciais nisso e também do ponto de vista de investimentos, já que a comunidade europeia também pressiona para que os chineses instalem mais fábricas na China, aos chineses estarem mais fábricas na Europa. Mas é o panorama global do automóvel, mesmo com as críticas que o carro elétrico vem sofrendo, está completamente modificado. O cenário hoje simplesmente está muito mais favorável para o carro elétrico com os chineses na frente. Nós vimos assim o grande evento lá em São Paulo, agora na quarta-feira, um dia de semana, numa pista de testes longínqua, no município distante, tinha, sinceramente, eu contei ali quase umas 2 centenas de jornalistas de todos os segmentos do jornalismo estavam lá presentes para não para testarem o TAN e do SEAL também, o sedã de alta performance foi testado, mas para acompanhar o evento, para assistir às palestras, para terem mais informações a respeito de uma poderosa indústria automobilística chinesa que hoje está liderando o mundo em termos de eletrificação. Novo podcast amanhã. E saudades da nossa Leila Rosa, músico terapeuta, que fala sempre para o Bichos Tagarelas nas sextas-feiras. Oi, gente querida que nos acompanha por aqui. Que bom estar com vocês novamente toda sexta-feira, né? Estive eu essa semana em Porto Alegre e na quarta-feira, 24 de abril, foi o Dia Nacional do Churrasco. E eu pensei, eu vou falar sobre a música gaúcha. E essa música rica, que tem letras que retratam o amor, que fala do orgulho do povo pelas suas tradições, que é uma letra que fala dos costumes, do cavalo, da terra. E aí eu digo, eu vou pesquisar mais sobre isso. E vi que a música gaúcha, ela segue a linha de 2 movimentos que tem no Rio Grande do Sul, chamados de tradicionalismo e nativismo. Daí surge a música tradicionalista e a música nativista. A música tradicionalista, ela vem de canções que animavam as danças de salão europeias do século XIX. A burguesia viajava para a Europa e trazia as músicas no estilo de valsa, polca, mazurca e adaptavam para os ritmos de vaneira, chamamé, milonga, a rancheira. E surge o bugio, que é típico do Rio Grande do Sul e é genuinamente rio-grandense, né? Gaúcha. E as letras, como eu disse, trata da terra, dos costumes, do cavalo. E é uma música que é muito intensa, né? Muito forte, fala daquele orgulho. E tem a música nativista, que ela é mais lenta, é intimista, ela busca a valorização da cultura e da história das batalhas, fala dos povos colonizados
e engloba a cultura de Santa Catarina, do Paraná e os países do Uruguai, Paraguai e Argentina. E tem músicas, tipo, por exemplo, uma que me toca muito, que é do Teixeirinha, que é Querência Amada, que é assim: quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. É uma música muito bonita e tem artistas assim tão fortes. A cultura gaúcha é muito forte, né? Tem Pedro Hortaça, Luiz Marenco, o Senair Maicá, Teixeirinha, que vendeu mais discos no Brasil, né, dos gaúchos, com 25 milhões de cópias, mais de 25 milhões de cópias. É a da linha tradicionalista, o Teixeirinha, né? Tem o Gaúcho da Fronteira, tem Leopoldo Racier, que é do nativismo, César Passarinho, Porca Véia, Joca Martins, que é um conterrâneo meu, de Pelotas. Tem Mano Lima. E aí tem os grupos também, né? Os Serranos, tem os Monarcas, os Monarcas, Renato Borghetti, né? Que é um instrumentista, um gaiteiro, sanfoneiro, gaita de ponto, né? Gaita ponto que toca, que é um ícone da música gaúcha. Tem Neto Fagundes, Wilson Paim, o grupo Tia Barbaridade, esses são os que eu tô lembrando, assim, né? E dentre tantos outros, é uma turma muito grande, né? E uma das músicas também que é bem forte, que é bem conhecida, é Canto Alegretense, né? Houve um canto gaúchisco e brasileiro, desta terra que eu amei desde guri, flor de tuna, camatim, mel campeiro, é linda. Tem. Eu tenho que cantar essa, né, gente? Como é que eu não vou cantar? É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer, né? Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Essa aí foi de quarta-feira aí. Tem outra muito bonita também, que é o Esquilador, que eu lembro. Moça Fandangueira, que já é um estilo mais para dançar mesmo, né? Estilo bem bailável, assim. E tem Eu Sou do Sul, né? Eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul, né? E tem Céu, Sol, Sul, Terra e Cor também. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. E tem música bonita, tem muito artista bom. Eu deixo para vocês aí, então, dar uma olhada na cultura gaúcha e beber dessa fonte que tem um estilo muito diferente de ser tocado com melodias e harmonias bem marcantes da música gaúcha mesmo, que foge do estilo do restante do país. E até alguns dizem que ela é meio difícil de ser interpretada pelas suas nuances, que foge mesmo, né, da linha do restante do país. Tá bom, gente? Um pouquinho só de falando aqui de música gaúcha. Tem muito a se falar, mas a gente, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente fale mais um pouco, tá bom? Beijo grande! Até a próxima! Agradecer a bela edição do Cielito Rebelato Júnior, que é publicitário. Também os nossos agradecimentos ao Ricardo Egg, nosso diretor, produtor, especialista em marketing digital, a Leila Rosa, musicoterapeuta, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, e ao nosso querido Renato Rossi, o franco-brasileiro especialista na indústria automobilística. Sextou, então, sexta-feira, do meu ponto de vista, não sei de vocês, é o melhor dia da semana. Mas antes de sextar, vamos
agradecer o nosso ouvinte, a sua participação que tem crescido bastante aqui no Bichos Tagarelas, e apresente o Bichos Tagarelas para os seus amigos, critique os Bichos Tagarelas, elogiem, mas não nos deixem só. Sextou!